Olá, turma, tudo bem? Eu vou passar bem rapidamente sobre o capítulo 17 para vocês, que é a evolução do sistema nervoso. Então, nesse capítulo se refere a como os seres vivos, não é? Todos os filos desenvolveram e têm a evolução do seu sistema nervoso. Então, para começar, nós falaremos dos quinidários, tá? São os invertebrados, não é? Que possuem a forma de pólipos, medusas, são até ditos aí como colônias, não é? Então são seres que vivem associados. Um exemplo são aí as caravelas. Nesses seres, nesses animais, os quinidários possuem um sistema nervoso difuso. O que significa isso, Josi? Difuso. Aonde vão acontecer as sinapses, né? Momentaneamente. Como eles possuem um sistema nervoso também muito grande, porque recobre todo o seu corpo, não é? E eles possuem o corpo naquela simetria radial, tá? Então nós temos aí uma grande parte de toda a estrutura corporal desses animais recoberta por nervos, tá? E esses nervos fazem as sinapses nervosas, a condição dos estímulos, tudo de forma difusa, tá? Passando um para o outro, tá? Dessa forma. Agora, os plateumintos e os moluscos. Os plateumintos e os moluscos, eles são caracterizados como um grupo evolutivo, né? Um grupo que sofreu grande evolução, porque, diferente dos quinidários, eles não possuem os nervos totalmente espalhados pelo corpo, mas eles possuem gânglios. Esses gânglios são aglomerados nervosos, né, de célula nervosa, formando tipo cachinhos. Cada glândulo desse aí, então, tem uma condição de possuir muitas células nervosas e essas células nervosas passam os seus impulsos para uma região central. Então, você pode observar na página 355 os cordões nervosos que ligam todos os gânglios, tá? Esses cordões nervosos, então, são a parte de transmissão das sinapses. Agora, os anelídeos e os artrópodes. Anelídeos e artrópodes possuem gânglios também, só que esses gânglios eles vão partir de dois cordões ventrais. O que acontece? Nos artrópodes, um gânglio principal é o gânglio nervoso, tá? Que está na região do cérebro. Condicionando todas as sinapses do cérebro para todo o restante do corpo, nós temos esses cordões que levam esses estímulos e levam as ações para todo o corpo. Então já há um comando, tá? O interessante é isso nos artrópodes, tá? Já os vertebrados, que somos nós, como os artrópodes, nós também nos enquadramos em artrópodes e também temos um comando central. Os vertebrados possuem um sistema nervoso bem condicionado à sua estrutura corporal, né? Nós precisamos de um comando central. Então, nosso sistema nervoso ele é concentrado em suas maiores funções no nosso cérebro, tá? Então, a centralização do sistema nervoso é realmente o que nós temos de importante em relação ao nosso comando. E em relação à divisão, a como que acontece a transmissão, nós temos a medula espinhal, que faz toda a parte de ligação entre o céfalo, tá, e todos os nervos periféricos. Então, é um capítulo pequeno? Sim, é uma página só. Então, você acaba lendo, fazendo suas anotações, é muito simples, tá? E as questões também para resolver são muito simples. Até o número 5, conceituais, você vai responder o número 1, primeiro, por que o sistema nervoso dos quinidários é adequado às suas características? Porque os quinidários, não é? Eles possuem uma simetria radial, o corpo, não é? Ele tem funcionalidade em conjunto de todas as células, então é preciso que o sistema nervoso chegue que todos os impulsos nervosos cheguem em todas as partes corporais desse animal, tá? Em qual filo dos invertebrados não existe a presença do sistema nervoso? Você sentiu falta de um filo? Nós não iniciamos o estudo dos invertebrados pelos quinidários. Não, nós temos os poríferos.
Então, os poríferos, que são as esponjas do mar, elas não se enquadram, não possuem sistema nervoso, tá? Nem da forma mais simples, não. Classifica o sistema nervoso dos plateumintos, definindo sua estrutura, sua principal estrutura anatômica e fisiológica. A principal estrutura anatômica, não é, no caso dos plateumintos, são os gânglios, aglomerados de nervos. Então, deixo aí para vocês. Eu já acabei até respondendo, número 1, 2 e 3. Vocês ficam agora com a 4 e com a 5. Nesse capítulo que é bem pequenininho. A gente não precisava nem... a gente não vai precisar nem ficar preso neles, porque nós vamos, tá, passar diretamente para o assunto sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Quando a gente começa a estudar histologia, a gente percebe que nós temos bastante assunto para estudar. Na histologia, que é o estudo, né, de todos os tecidos aí do corpo humano, abrange aí uma grande, né, diversidade de tipos de tecidos. O tecido epitelial é um tecido muito importante, né? É um tecido que recobre nossos órgãos, recobre nossa pele, recobre nosso organismo, né, em relação à parte externa, tá? Então, é a nossa pele. O tecido epitelial, ele pode ser de revestimento, ele pode ser glandular. Então, nós temos o de revestimento que protege contra atritos, né, que tem relação com a regulamentação da temperatura. E nós temos o glandular, que tem a ver com as glândulas endócrinas e exócrinas, tá, mistas. Essas são as glândulas presentes aí no nosso organismo. Além disso, nós temos as especializações das células epiteliais. Nessas especializações, o que está escrito aqui em relação ao livro de vocês, na 360, é sobre as partes, não é? Como que se caracteriza cada parte aí das células que compõem o tecido epitelial. Agora, só voltando rapidinho, que eu passei muito rápido, vou falar aqui sobre aquela questão do tecido de revestimento, tá? O tecido de revestimento, ele tem umas estruturas assim diferentes. Ele pode ser pavimentoso, pode ser cúbico, pode ser prismático, tá? A denominação desse tecido epitelial pode ser escrito como simples, estratificado, pseudoestratificado, tá? Agora, as características são de acordo com cada um desses nomes. Os simples possuem uma camada de célula, tá? O pavimentoso possui células achatadas, o cúbico, células cúbicas. Então, é bem assim, de acordo com cada um, tá bom? Aí no tecido glandular, não é? Você tem, como eu já tinha mencionado, as exócrinas que eliminam secreções para fora do corpo, tá? Só para fora. Ó, ou para a cavidade interna de órgãos através de ducto ou canal. Então, só voltando a fita, falei só para fora, não. As exócrinas, eu tinha falado endócrinas, tá? São as exócrinas. Eu olhei muito rápido, não vi. As exócrinas eliminam para dentro e para fora do corpo, são as chamadas mistas, tá bom? Elas eliminam suor por um ducto que se abre na superfície externa da pele. As glândulas sudoríparas são exemplo também de glândulas exócrinas. As endócrinas eliminam suas secreções, chamadas de hormônios, diretamente no sangue, tá? Então, essas são aquelas que vão dar origem aí a várias substâncias, tá? Então, exemplo, a glândula tireoide é uma glândula endócrina, ela secreta hormônios para dentro do nosso organismo. As glândulas mistas eliminam secreções de forma exócrina e endócrina, das duas formas. Então, o pâncreas, por exemplo, produz o suco pancreático, que é eliminado para fora e depois para dentro do nosso organismo, tá? Então, aqui você tem os exemplos dessas glândulas exócrinas, endócrinas e mistas, tá? Fica para vocês, então, desse assunto de células epiteliais, essa condição, tá bom? Primeiro, uma célula epitelial, ela é formada por um tecido potente. Os tecidos potentes, não é?
as células potentes que formam esse tipo de tecido, elas são aquelas que não conseguem dar origem a outras células. Então, células epiteliais, elas somente dão origem às células epiteliais. Diferente, por exemplo, de outros tipos de células, né, embrionárias, que podem realmente dar origem a outras células, tá? Formando aí, dando a conclusão de as células totipotentes e pluripotentes, que são aquelas, no estudo de célula-tronco, que originam outras partes do nosso organismo, tá? Célula epitelial, ela não origina outras partes do nosso organismo, somente dá origem à célula epitelial, tá bom? Agora falando de tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo é todo aquele tecido que preenche espaços, né? O tecido conjuntivo, ele pode estar com células justapostas, muito próximas uma da outra, tá? Ou também pode estar em forma de fluido líquido, como o sangue, por exemplo. Num tecido conjuntivo, nós temos muitas estruturas e podem ser muito diferentes uma das outras, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, tá? É um tipo de tecido. Nós chamamos ele de propriamente dito porque ele tem essas funções básicas do tecido conjuntivo, que é de formar e preencher espaços. O denso, ele é classificado, né, como modelado ou não modelado. O modelado vai dar origem aos tendões e o não modelado dá origem aí a outras estruturas fibrosas, tá, que não possuem forma. Tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivos epiteliais. Esses epiteliais são o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético. Então, nós temos aí os especiais, tá? Adiposo, cartilaginoso. Adiposo, tecido que vai configurar aí as células gordurosas, adiposas, tecido adiposo, tá? Cartilaginoso são as cartilagens, né? Cartilagem que nós possuímos, são estruturas mais maleáveis que os ossos, né? Tem aí como função absorver impactos, recobrir ossos, tá bom? O tecido ósseo com a importância em relação à nossa aquela condição da gente estar sempre produzindo células sanguíneas. É na matriz óssea vermelha que se tem toda a produção aí das hemácias, tá? E hematopoético, que é o tecido sanguíneo, ok? Vamos lá, vamos passando. Tecido conjuntivo frouxo, fibras colágenas e elásticos reticulares, tá? Conjuntivo denso modelado, fibras grossas orientadas paralelamente. Conjuntivo denso não modelado, tecido que não tem forma definida. Agora, os principais células dos tecidos conjuntivos. Aí, nos tecidos conjuntivos, nós temos as células que os formam, tá? Nós podemos ter fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e adipócitos. Então, para cada tipo de tecido, um tipo aí de célula característica. Tecido adiposo, adipócitos, tá? Tecido hematopoético, você tem aí macrófagos, tá? Que são aí células, tecido que vai formar aí as células, tá? Tipos de células que vão formar aí o tecido hematopoético. Mesenquimatosas, condroplastos, osteoblastos e osteoclastos, tá? Olha bem, que engraçado. A palavra faz você realmente lembrar de algumas questões, tá? Condroblastos, osteoblastos, e osteoclastos são as 3 células que formam o tecido ósseo, tá? Então, ó, condroblastos, cartilagem compõe a matriz cartilaginosa, osteoblastos compõe a matriz óssea, osteoclastos possui aí, então, a importância de constituir e degradar, retirar cálcio dos nossos ossos. Olha só que interessante. Quando você tem uma diminuição de cálcio no seu organismo, tá? Você tem, então, a ação de células que retiram cálcio do seu organismo, tá? Então, para que aconteça essa retirada, essas células precisam estar em maior número. Então, elas são os osteoblastos, tá? Elas degradam
a matriz óssea, o que faz que haja uma reciclagem do tecido ósseo. Há uma reciclagem, há uma perda de tecido ósseo para que ele possa novamente ser estruturado, tá? A pele humana é responsável por diversas funções importantes, como proteção, percepção tátil, manutenção da temperatura corporal. E esse órgão é formado por duas camadas unidas entre si, a derme e a epiderme. A epiderme superficial e a derme mais internamente, tá bom? A epiderme não é vascularizada, não possui vasos, nem possui nervos. Já a derme possui, é vascularizada e possui nervos, tá? Então, tá escrito isso aqui também. Principais células da epiderme, melanócitos, células de Langerhans, células de Merkel, tá? Então, são células aí importantes do sistema no caso da epiderme, tá bom? Na derme, a camada papilar é a primeira camada da derme, depois a camada reticular, são as camadas que conferem aí a derme. Olha bem, epiderme e derme, mais na parte interior. Você vê que a derme possui os vasos, tá? E possui também os cordões nervosos, tá? As ligações nervosas do sistema aí periférico, tá bom? Para vocês fazerem, para casa, para atividade de aula, pode ser de aula também, se vocês quiserem, se vocês não tiverem atividade para fazer. Vamos fazer até o número 5. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e escreva a correta. 1. Possui células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular dentro, né? Desempenha as funções de proteção e revestimento e secreção. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para as suas células. E aí, será que é rico em oxigênio? Não, não é rico em oxigênio, não, tá? Então, não é rico em vasos sanguíneos por onde chega o oxigênio. Podem marcar número 1 e número 2 como as duas questões corretas. O tecido epitelial do intestino apresenta microvilosidades, que corresponde a um recurso utilizado. Microvilosidades são fragmentações do tecido. Então, você vai ter, né, ao invés da parede, por exemplo, do intestino, a parede do intestino, ao invés de ser lisa, ela é cheia de ondas. São as microvilosidades, tá bom? Essa microvilosidade, né, essa condição aí dessa parte desse tecido, ele é associado, que a gente está falando, proporciona o seguinte resultado. Qual resultado poderia ser? Forte adesão, barreira de proteção, integração funcional, exocitose de substâncias. O que vocês acham? Forte adesão, barreira de proteção, integração funcional ou exocitose? Exocitar, não é? Exocitar seria o quê? Fagocitose, você tem englobamento. Exocitose, você vai fazer o quê? Não é? Tipo resíduos, tipo eliminar resíduos. Agora, forte adesão, não é? Aquela coisa de obter substâncias, né? Uma forte adesão. Então, letra A, você pode marcar que está certo, tá bom? Agora, esse pulei, número 3, esse, né? Não falei do número 2. O tecido epitelial do intestino apresenta falei sim, eu que estou muito rápida. Vou deixar para vocês o 4 e o 5 também, tá? Eu já ia fazendo todo o exercício. Então, para vocês, esses 2 capítulos são 2 capítulos muito fáceis, tá? Que não vão ficar para trás. Coloquei em dia aí a nossa matéria. Essa semana eu tive muito problema com a internet. Eu tive dias sem luz, teve aquele vento, eu fiquei uma parte da manhã sem luz. Infelizmente, as coisas acontecem. Eu estava até conversando com a coordenação o quanto isso tem me atrapalhado, porque tem matérias realmente que eu estou avançando, estou correndo mais do que as outras, tá bom? Beijo para vocês, qualquer coisa eu estou online. Tchau, tchau.